Bom, pessoal, deixa eu apresentar um pouco mais, né? Como o Júlio falou, eu trabalho no NIC-BR e eu sou o gerente responsável pelos projetos na área de medição de qualidade de internet. Então, hoje eu quis fazer o seguinte, trazer para vocês aqui um apanhado de... A minha apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira é um apanhado de como está a qualidade da internet no Brasil aqui em 2016, e isso daí foi feito baseado em alguns testes que nós fizemos, né, que os usuários que utilizam nossos sistemas fizeram e nos permitiram pegar e fazer essa análise. Eu vou dar um overview muito rápido aqui para quem não conhece nossos projetos. Tá? Nós já temos há 9, 10 anos uma área no NIC-BR que trabalha com desenvolvimento de sistemas para medição e análise da qualidade da internet. Então, como resultado dos trabalhos dessa área, nós tivemos uma série de produtos que foram disponibilizados pelo NIC-BR. E essa linha se chama linha CIMET, que é de Sistema de Medição de Qualidade de Internet. Então, hoje nós temos, por exemplo, o CIMET Web, que permite que o usuário acesse o nosso site, que é o www.cimet.nic.br, e faça um teste de qualidade da internet pontual. Hoje nós temos essa solução baseada em Applet Java e também em Chrome, uma aplicação nativa para Chrome. Hoje nós temos também uma versão do software para dispositivos móveis, para Android e iOS. Temos também um outro produto que nós lançamos ano retrasado, que é o Monitor Banda Larga. Essa foi uma parceria junto com a Fiesp, que é um software que pode ser instalado no computador do usuário com macOS ou então com Windows. Inclusive, ele pode ser baixado da loja da Apple ou então baixado da Windows Store. E ele faz medições periódicas no computador do usuário. E temos um outro, tá, que é um roteador. Inclusive, quem esteve aqui ontem pôde conhecer ali o roteador no nosso stand, aqui do lado de fora. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas soluções, principalmente sobre o CIMET Box, está convidado para aparecer ali no nosso stand agora, na hora do intervalo, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, todas essas soluções, elas pegam e fazem uma série de medições de qualidade de internet. Elas medem jitter, latência, perda de pacotes, pacotes fora de ordem, enfim, uma série de quesitos. E o CIMET Box ele mede algumas coisas a mais, tá? Como, por exemplo, respeito à BCP38, ele mede disponibilidade, faz alguns testes de DNS também, e outros testes que eu vou falar um pouco mais tarde. Uma coisa importante é que todos os testes eles são feitos dentro dos PTTs. Os servidores que são utilizados para fazer as medições, eles ficam localizados dentro dos PTTs do IX. Eles têm um ASN próprio, que é o 14026. É claro que se eu estou tentando fazer um teste usando a nossa solução de fora do Brasil ou de algum provedor que não chegue a algum PTT, ele não vai deixar de fazer o teste, só que ele vai fazer um teste usando a rede do NIC no AS22548. E uma coisa importante também, os testes hoje eles são feitos via IPv4 e IPv6. Aqui eu vou mostrar para vocês agora rapidamente o crescimento. Tá, como é que a gente teve no ano de 2016. A gente está fechando o ano, a previsão é que a gente bata perto de 1.400.000 sessões de testes mensais, agora em dezembro. Tá? O mês de novembro ele sempre dá um pouquinho menos, em função de ser um mês de 30 dias. Mas agora, em dezembro, pelo acompanhamento que nós estamos tendo até agora, tá, possivelmente vamos chegar perto de 1.400.000 testes, bem superior ao 1 milhão que a gente estava no início do ano. Então, aqui vocês podem ver também como é que está a distribuição por plataforma. Então, nós temos a Applet, o Android, o CIMET Box. Essa apresentação, depois, vocês podem dar uma olhada para ver isso com mais calma. Podem fazer um download dela. Agora, uma coisa importante. Tá? Hoje, nós temos mais de 3.000 CIMET Box ativos aqui no Brasil. Isso é importante por quê? Porque essa quantidade, tá, pelo que eu vou mostrar agora para vocês, permite ver que a gente está bem distribuído dentro do território nacional. Nós começamos o ano com CIMET Box em 470 sistemas autônomos, presente em 470 sistemas autônomos. E agora, em novembro, nós fechamos o mês com testes em 644 AS aqui no Brasil. Então, nós tivemos um crescimento realmente bem interessante de
quase 20% do início do ano para cá. Bom, outra coisa também importante, tá, é onde os Cement Box estão hoje, tá, essas caixas, esses roteadores que fazem as medições. Vocês podem ver que nós estamos presentes em praticamente o Brasil todo, não tem um estado que nós não tenhamos presença. É claro que, se a gente for ver a distribuição, a gente vai ver que a gente tem uma série de roteadores que ficam muito concentrados nas principais capitais, aqui principalmente as capitais com mais conectividade à internet. Então, a gente pega a região de São Paulo, região sul, o sudeste como um todo, as capitais do nordeste. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de equipamentos e medições nestas áreas. Uma outra coisa interessante também, que é bom falar sobre o projeto, é que esse é um projeto que ele extrapolou um pouco, tá, no bom sentido, claro, a nossa ideia inicial. Porque a ideia inicial é, vamos criar uma solução que permita analisar a qualidade da internet brasileira. E se a gente for ver, tá, lá em cima, no mapa, a gente vê que tem roteadores também espalhados na Venezuela, na Colômbia, na Argentina. Temos também roteadores lá na Costa Rica. Tá? Então, esses roteadores acabaram, né, se espalhando por vários pontos da América Latina. E, para surpresa nossa também, em alguns outros lugares que não são América Latina. Tá? Vocês vão ver aí, tá, pela descrição do idioma, tá, que eles estão presentes em um local bem distante. Tá? Inclusive, em regiões afastadas de um local bem distante. Tá? Estes equipamentos, tá, acabaram sendo instalados, não me perguntem como ou por que isso ocorreu, tá? Mas nós estamos também medindo um pedaço da internet do Líbano, tá, hoje. Então, nós temos alguns equipamentos que estão fora do Brasil, temos equipamentos também que estão na Alemanha, temos equipamentos que estão em, enfim, mais uns 3 ou 4 países por aí espalhados. E daí eu procurei, fiquei curioso, né? Vamos ver o que tem no Líbano, tá? Naquela região onde o Cement Box está instalado. Procurei alguma foto que fosse da região para poder ver. E eu percebi que a região não me parece uma região assim tão, né, tão desprovida. Assim, não, uma cidade com uma vista agradável de lá. Então, estamos medindo também aquela região. Mas, voltando de novo aqui para o Brasil, a gente vai poder ver agora um apanhado, um comparativo de 2015 para 2016. Se a gente for ver aqui, ó, tá, eu fiz uma divisão, tá, peguei o Brasil e dividi por as cores. Tá, cada cor indica cada conjunto de tonalidade de cores indica uma região. E aí foi possível pegar e dar uma olhada por região aqui do Brasil. Vamos lá, eu comecei aqui pela região norte. Tá? Na região norte, se comparar o ano de 2015 com o ano de 2016, a gente vê que teve uma boa evolução. Agora, primeiro, deixa eu explicar um pouco sobre este gráfico. Tá? Cada barrinha dessas compreende uma faixa de velocidade. Então, a primeira barrinha, tá, vai de 0 a 512 kilobits por segundo. A segunda, tá, já vai de 512 a 1.000, depois de 1.000 a 1.500, e assim ela vai subindo. A última é 50 megabits por segundo. Então, o que a gente está vendo aqui? O número que aparece lá em cima é a porcentagem dos testes dentro daquela faixa de velocidade. O que a gente começou a perceber, tá, em 2015 e em 2016? De 2014 para 2015, a gente já tinha percebido esse fenômeno. E ele ficou mais acentuado ainda em 2016. A gente vê que as velocidades, os usuários, eles estão migrando, tá, da esquerda para a direita. Então, eles migram das velocidades mais baixas, tá, para as velocidades mais altas. Os usuários que estão nas velocidades ali intermediárias acabam também migrando para as velocidades mais altas. Então, no ano passado, tá, a gente teve uma concentração maior na região norte de velocidades até 2 mega, tá, e esse ano a gente, né, já mediu isso com faixas de velocidades mais altas. Depois, se quiser dar uma olhada com mais calma no gráfico, pode pegar e dar pode pegar a apresentação e dar uma olhada. Aqui a gente vê a região sul. Tá? A região sul ela também acabou migrando um pouco as velocidades, mas a gente vê que a migração que houve são as velocidades que vão entre 5 e 20 megabits por segundo. Essas
parecem que são as velocidades que tiveram maior movimentação. E as velocidades de mais de 50 MB também tiveram um aumento significativo nas medições acima de 50 MB. Agora, a região Nordeste. Tá? A região Nordeste também acabou seguindo o mesmo perfil. Tá? A gente compara os dois gráficos, vê que as velocidades mais baixas estão sendo medindo menos, então quer dizer que menos gente está com essas velocidades mais baixas, e as velocidades intermediárias começaram a aumentar também. A região Centro-Oeste tá também muito similar, tá, as outras também com o crescimento. Na região Centro-Oeste, a gente teve um crescimento também bem significativo nas velocidades mais altas, tá, principalmente ali na faixa de 40, 50 megabits por segundo. E, agora, para fechar a última região, né, vamos para a região Sudeste. Tá? E na região Sudeste, vocês veem que ela tem um perfil um pouco diferente das outras regiões. Tá? Enquanto nas outras regiões a gente teve, né, as velocidades com 5, 10, 20 megas, um pouco maior, aqui na região Sudeste a gente percebe que as velocidades, a média de velocidade ela é bem mais alta do que das outras regiões. As velocidades com mais de 20, 30 megas, elas estão muito mais presentes aqui do que em outras regiões. Bom, outra coisa também importante. Tá? Esse daí foi um apanhado, tá, de velocidade média por região aqui do Brasil. Mas tá, a gente mede muito mais do que a velocidade. Tá? Quem pegar e acessar o nosso site vai ver que, entre uma das medições que nós fizemos, isso, quando eu falo, estou falando do CMATBox, é uma medição chamada de gerência de porta 25. Esta medição ela é o seguinte. O CMATBox, que é o nosso roteador, ele tenta 2 vezes ao dia acessar um servidor que está dentro do NIC-BR e enviar um e-mail usando a porta 25. Qual é o objetivo desse teste? É saber se existe gerência de porta 25 na rede do usuário. Então, caso ele consiga acessar essa porta 25 e enviar um e-mail acessando diretamente a porta 25 do nosso servidor, nós constatamos, bom, aquela rede não possui gerência de porta 25. Ponto. E nós fizemos isso para IPv4 e IPv6. Agora aqui a gente vai começar a ver alguns dados que começam a ficar bem interessantes. Tá? Quando a gente começa a fazer um comparativo de gerência de porta 25 com IPv4 e IPv6. Em IPv4, tá, a gente percebeu que 67% do que nós testamos, sim, tem gerência de porta 25, nós não conseguimos pegar e enviar um e-mail direto para o nosso servidor. Ótimo, perfeito. Sem gerência nenhuma, tá, a rede, 16%. Que a gente mediu. Conseguimos pegar esse acesso direto e enviar um e-mail. Gerência parcial, quer dizer, alguns CMATBox conseguiram e outros não. Quer dizer, parte da rede conseguiu enviar o e-mail, parte da rede não conseguiu. Isso ficou em 17%, este número. Uma coisa importante que a gente percebeu aqui também foi o seguinte, algumas operadoras que há algum tempo atrás haviam dito, estamos com gerência completa de porta 25, e realmente, na época, nós havíamos constatado que realmente estavam com gerência de porta 25, nós percebemos agora que algumas redes, talvez redes novas destas operadoras, começaram a permitir já que se envie e-mail de forma direta, se conectando direto na porta 25. Bom, isso é um apanhado de IPv4. Tá, agora a gente vai fazer vou mostrar aqui, tá, uma análise em cima de IPv6. Percebam a diferença. Tá? 65% não tem gerência de porta 25 IPv6. Tá? 35% é parcial. Ora a gente conseguiu, ora a gente não conseguiu. Alguns CMATBox na rede conseguiu, outros CMATBox não conseguiram. Não existiu nenhum ASN, tá, com IPv6, nenhum que tivesse tido gerência de porta 25. Tá? Gerência total de porta 25. Então,
aí a gente percebe que os cuidados com IPv6, tá, pelo menos para essa parte aqui, tá, não estão tanto que nem com IPv4. Agora, um outro tipo de teste também, que a gente pega e realiza no CIMATE Box, é um teste de anti-spoofing. Então, o que é esse teste? É um teste de respeito a BCP38. BCP38, para quem não está acostumado com o termo, BCP é um documento que especifica melhores práticas referentes ao anti-spoofing. Então, desde 2014, a gente fica fazendo alguns testes de spoofing na rede do usuário. Isso quer dizer que, bom, nós enfiamos 3 tipos de testes. Primeiro teste, tá, nós spoofamos um endereço da mesma rede do usuário. No outro teste, nós spoofamos um endereço de outra rede, que é uma rede de terceiros. E depois, de rede privada, tá, que é aquela rede da RFC 1918. Que é aquela rede 192, 168, alguma coisa, 10.0, alguma coisa. Agora, vejam que coisa interessante. Esse daqui, tá, é um teste que nós não estamos fazendo ainda com IPv6, só com IPv4. Mas a gente percebe que a maioria das redes permitiu que nós fizéssemos spoofing. Tá? 59% dos equipamentos que fizeram teste de spoofing conseguiram sair. Isso fazendo spoofing de redes de terceiros. 41% não permitiu, bloqueou, ok, está certo, é isso que deveria ter sido feito mesmo. Agora, isso daí é para uma rede válida de terceiros. Quando a gente faz uma análise, tá, de rede privada, quer dizer, ele spoofou um endereço 192.168, spoofou um endereço 10.0, alguma coisa que não era da rede do usuário, deixar isso claro, tá? Nós spoofamos um endereço que não é da rede do usuário. Nesse caso, a maioria realmente não permitiu. Tá? Então, os filtros, parece que esses filtros de redes privadas, tá, eles estão sendo mais utilizados. Mesmo porque, às vezes, o próprio roteador do usuário já pega e acaba já filtrando isso, essas redes privadas. Mas, mesmo assim, em 36% dos casos, a gente conseguiu pegar e saiu. Não, o pacote saiu e chegou até a nossa rede, onde a gente estava testando. Agora, aqui é uma outra coisa bem interessante também. Como eu falei para vocês antes, tá, uma das coisas que o CIMATE Box faz, o CIMATE em si, são testes de IPv6. O usuário acessou o nosso site. Ele conseguiu fazer um teste. Ótimo, fez um teste de IPv4. Mas ele não quis fazer um teste de IPv6. Bom, tudo bem. A opção dele não quer fazer um teste de IPv6. Mas quando ele tenta fazer um teste de IPv4, automaticamente o site vai e nos avisa. Ó, esse usuário tem acesso a IPv6, porque ele tenta acessar um endereço IPv6 only nosso. Baseado nisso, tá, nestes testes que são feitos, nós conseguimos mapear em 2016 uma coisa muito legal, que foi o avanço das redes IPv4 dentro do Brasil. Então, eu acabei separando aqui para vocês alguns slides onde eu coloquei uma animação de evolução das redes IPv6 aqui no Brasil por AS, e no final é um perfil brasileiro. Aqui, por exemplo, tá, esse é um mapa que foi preparado. Vocês podem ver que aqui embaixo, no cantinho, tem um pontinho azul. Tá? Essa é a situação do AS 27699 com o IPv6 em janeiro de 2016. Agora, se a gente for avançar, tá? Por exemplo, ó, agora a animação vai avançando mês a mês. Então, a gente vê que em fevereiro aumentou, em março diminuiu. Ah, obrigado. Ó, e lá por maio, ele já começou a aumentar de novo. Tá? Então, a gente vê que mais gente conseguia acessar via IPv6 o nosso site. Lá por julho, aumentou. E assim ele foi indo. Agosto, setembro. Essa mesma animação, se vocês quiserem depois, ela está também sendo apresentada na TV lá fora. Tá? Quando a gente vê em outubro, olha como já está bem maior a cobertura de IPv6 desse AS. Agora, aqui eu juntei 2 AS, tá? 77388167. Tá? Uma coisa importante, tá? Aqui a gente não está fazendo distinção do que foi feito com CIMATE para celular ou então com o CIMATE web.
Mas percebam, tá, que quando iniciou em abril, era muito pouco suporte. Agora, já em maio, ó, como a cobertura começou a aumentar. Em junho, mais ainda. Ó, em julho, significativamente maior, tá, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro. E aí a gente vai vendo que a cobertura, os acessos IPv6, eles vão aumentando à medida que os meses vão passando. Isso daqui cada imagem dessas de mês é o referente a um mês de análise. Deixa eu ver, foi. Aqui é o AS28573. Eu não estou falando o nome dos AS, quem são os detentores dos AS, tá? Mas quem conhece já sabe de qual AS, qual empresa que a gente está falando. Tá? Mas a gente vê assim, ó, que o AS28573, já desde o início, ele já tinha uma certa cobertura do início do ano, que foi, naturalmente, aumentando durante o ano. A gente teve julho e agosto. Tá? Em alguns momentos, tá, a gente percebe que este AS, ó, ele diminui muito aqui em Curitiba, tá? Depois ele volta, tá? Fica 1, 2 meses sem Curitiba, depois volta de novo. E esse daqui, deixa eu avançar agora. Acho que está avançando. Sim, ó. Essa daqui é de uma empresa do Paraná. Tá? Então, a gente percebe que o foco dela é essa região aqui do Paraná, OS 14868, e a gente vê que ele vai aumentando significativamente durante o ano. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, ó, essa região aqui vai aumentar bastante, ali na região de Foz do Iguaçu. Ó. Então, ele já começa a aumentar o suporte IPv6. E aí são usuários que estão conseguindo acessar o nosso site com IPv6, e nós aproveitamos a geolocalização do CIMET para conseguir pegar e fazer isso. Esse é o penúltimo AS que eu vou mostrar para vocês. Tá? O último não é um AS, na verdade, ele é o último é um apanhado Brasil, tá? De como está o IPv6 no Brasil, baseado nos nossos testes. Então, esse AS aqui também é um AS bem conhecido, 18881. Tá? Ele já começou com suporte no início do ano e se manteve até agora. E ainda aumentou um pouquinho durante o ano. A gente vê aqui, ó, que ele aumentou significativamente também nas regiões aqui do Nordeste e na região Sul. Aqui aumentou muito nessa região. E agora sim. Tá? Agora a gente chega numa parte... Vamos lá. Isso. Aqui sim, é acesso IPv6 Brasil. Tá? Esse é apanhado de todos os AS brasileiros que a gente acabou medindo. Tá? Como é que foi a evolução durante o ano? Tá? A gente vê que realmente começam a aumentar essas manchas, tá, de calor durante o ano. A gente percebe, essa mancha de calor é assim, ó, quanto mais avermelhada, mais quente é. Então, a maior densidade de testes para a região. E aqui a gente vê que está realmente aumentando isso durante o ano. Então, essas manchas elas vão aumentando, elas vão ficando mais quentes durante o ano de 2016, tá? Até o mês de novembro, que é onde a gente finalizou. Tá? Essa análise que foi finalizada lá pelo dia 22, 25 de novembro, mais ou menos. Bom, pessoal, essa primeira parte aqui era para dar uma palhinha, tá? um overview de como estava a qualidade aqui da internet em algumas coisas, em alguns pontos no início até agora, tá? Do início do ano até agora. Agora que eu vou falar sobre algumas novas informações que os usuários têm acesso. O usuário que tem um CIMET Box hoje, tá? Ele tem acesso a uma série de informações que ele não tinha até então. Recentemente foi feita uma atualização que permite o usuário e o sistema autônomo saber uma série de coisas. Por exemplo, se está respeitando ou não o BCP 38, qual a disponibilidade do equipamento durante o mês. Então, ele recebe um relatório informando quanto que o sistema ficou indisponível durante o mês e por que ele ficou indisponível, se é porque caiu a rede, houve algum problema na rede da operadora, ou então se houve algum problema local.
por culpa do usuário, como, por exemplo, puxa um cabo de energia elétrica, desconecta um cabo de rede, alguma coisa desse tipo. Outra coisa importante também, onde estão os servidores de conteúdo, tá, que ele está acessando. Eu digo onde estão, porque é o seguinte, às vezes o usuário está acessando o Facebook. O Facebook ele está acessando está onde? Está aqui no Brasil, o Facebook está em Miami, o Facebook está onde que ele está acessando? Aqui a gente disponibiliza essa informação para o usuário também. E o quanto que ele trafegou de dados. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da interface. Tá? Quem tem um Cmetbox pode acessar a interface, pode ter acesso a esse tipo de informação. Aqui a gente tem, por exemplo, o quanto que foi medido durante o mês nas interfaces. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque tem algumas coisas mais interessantes para ver adiante. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente está mostrando agora, tá, é o tráfego de dados. Tá? Quanto que trafegou por interface do equipamento durante o período que o usuário selecionou. Vejam que coisa interessante aqui neste exemplo. Tá? Aqui a gente teve uma mudança de perfil do usuário. Tá? É um usuário que estava usando o PPPoE, está aqui na rede dele. Tá? E, em determinado momento do mês, ele fugiu completamente do perfil que era o perfil esperado. Tá? O usuário era eu, tá, aqui. Então, eu peguei e fui dar uma olhada. Né? O que tinha acontecido que havia gerado esse problema? Eu pensei, minha rede foi atacada. Houve alguma coisa, estão usando a minha rede para atacar redes de outros. Né? Daí eu fui atrás para tentar descobrir o que havia acontecido nesse período aqui, que o meu upload estava muito mais alto do que o download. E eu descobri que eu deixei baixando um ISO lá em casa, com um Raspberry, só que eu deixei via P2P. O que aconteceu? Né, o pessoal pegou e começou a buscar bastante coisa desse ISO, tá, que eu deixei baixando lá em casa. Então, um ISO de Ubuntu. Tá. Então, ok, tudo bem. Era um ISO grande. Então, tá, e eu vi que muita gente começou a buscar. Tá? Daí eu descobri, opa, espera aí, alguma coisa houve, tá, de errado. Ainda bem que a minha rede não estava sendo atacada, mas pelo menos aqui eu pude saber, tá, quando ocorreu o caso e eu pude resolver ele aqui com isso. Então isso aqui é muito interessante, é uma ferramenta que acaba sendo bem interessante para o usuário depois. Outra coisa importante também é permitir saber onde estão os servidores de conteúdo. Por exemplo, aqui nós temos um teste que mostra onde está o cache do Google que o usuário está usando. Então, ele localizou o cache do Google mais ou menos nessa região, tá? E ele percebe, tudo bem, tá? Está usando um cache que está próximo ao usuário. Outra coisa importante, tá? Isso aqui não mostra só a hora, ele mostra o histórico. Se eu quiser selecionar qualquer outro dia e ver onde estava o cache do Google que eu estava acessando naquele determinado dia, eu posso. Então, eu percebi que a minha rede estava ruim ontem, mas hoje está melhor para acessar, por exemplo, o Facebook. Como é que eu faço? Eu entro aqui, tá? Peço o meu histórico de acesso aos servidores de conteúdo e ele vai lá e me mostra via os servidores do Google ou então os servidores do Facebook. Aqui eu estou dando um exemplo de uma extração, tá? De uma interface para a extração dos resultados, onde ele coloca o horário, tá? E onde que ele acessou aqui no caso do Google. Qual era o servidor que ele estava acessando. A mesma coisa para o Facebook. E uma coisa importante, tá, é que aqui a gente mede tanto o acesso IPv4 quanto IPv6. Então, eu posso perceber que em algum momento eu posso estar acessando IPv4 aqui no Brasil, mas IPv6 eu estou acessando fora, por exemplo. Então, aqui a gente consegue pegar e ter esse relatório para saber como está o acesso aos servidores de conteúdo. Aqui, nós temos claro, né, aqui é um outro exemplo, tá, que é a disponibilidade. Tá? Então, ele me mostra um relatório de quando a minha rede caiu, quando a minha rede voltou, quanto tempo ela ficou fora e qual foi a causa da queda. Eu não sei se dá para ler ali, mas está escrito problemas na internet. Aqui, por isso que ela caiu. Quando o problema é um problema local na rede do usuário, ele mostra problema local referente à interface. Daí o usuário pega e sabe qual a razão. E no final ele mostra aqui para o usuário quanto tempo que ele ficou com internet e sem internet. Aqui, quanto tempo com e sem. E, outra coisa importante, por que ele ficou sem. Tá? Se é problema na rede da operadora ou se é problema na rede local dele.
Aqui também, ó, como eu falei agora há pouco para vocês, tá, a gente realiza testes de respeito a BCP 38. Então, aqui o usuário ele pode saber o que é privado, o que é da mesma rede e o que é da outra rede. Se passou algum IP espufado privado, se passou algum IP espufado da mesma rede, ou se passou espufado de outra rede. Como deu OK para tudo, quer dizer que está OK, os filtros estão OK. Então, no meu caso aqui, tá, felizmente, a minha rede está protegida. Então, eu não tenho problemas quanto a isso. Agora eu vou falar rapidamente para vocês sobre... Tem que correr um pouco aqui também por causa do horário. Tá, nós temos o projeto SARA. O projeto SARA já havia conversado em outros eventos também, mas é o seguinte, o SARA ele é um projeto que ele permite que a gente armazene o histórico de rotas que estão sendo recebidas pelo Looking Glass. A gente pega... Tem um servidor que é o de Looking Glass, ele recebe essas rotas através de uma seção BGP que é fechada, e nós armazenamos o histórico dessas rotas. Então, o usuário ele pode saber, através do projeto SARA, como que estava o anúncio de rotas, a tabela de rotas dele, em determinado dia, em determinado horário, porque ele permite que a gente consiga pegar e extrair essas informações por período de tempo, por data. Então, quem quiser conhecer o projeto é SARA NIC-BR. E aqui eu vou falar também, o SARA eu vou voltar daqui um pouco, falar nele de novo. Tá? Mas nós também temos um outro projeto, que é o PAS, que é um portal onde nós agregamos os resultados dos testes do CIMET, para que o AS possa saber como é que está a qualidade da rede dele. Então, esse é um portal restrito a sistemas autônomos, só quem tem um AS pode acessar ele e só pode ver os dados referentes ao seu sistema autônomo, e não o sistema autônomo de outro. E agora, recentemente, nós integramos também no portal uma interface para acesso ao SARA. Então, para quem quiser conhecer o portal, tá, eu recomendo fortemente que acesse PAS NIC-BR para poder conhecer e se registrar. Uma coisa importante é que o PAS ele permite que se faça uma configuração remota e se crie configurações personalizadas para os CIMET Box que eu adquiri para o meu sistema autônomo. Então, se eu quiser usar o CIMET Box para monitorar várias partes da minha rede, eu posso fazer isso e posso fazer uma configuração centralizada a partir do PAS. Então, eu não preciso manualmente configurar cada um dos equipamentos. Agora, aqui, ó, uma coisa importante também são as novas funcionalidades que nós colocamos recentemente no PAS. Eu tirei alguns screenshots aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso, e uma das telas que nós temos é essa daqui, tá? Que é a tela de gerência do CIMET Box do meu AS. Então, aqui eu percebi que 20% dos meus CIMET Box estão offline, 80% estão online, eu tenho 5 CIMET Box aqui no meu sistema autônomo, e aqui eu tenho o total de tráfego, tá, que esses CIMET Box estão gerando por hora. Aqui. Então, isso é uma das coisas que ele me permite. Outra coisa, eu posso saber como está a qualidade, tá, que está sendo medida de cada um desses CIMET Box, através de uma interface unificada para isso. Não preciso entrar em cada um deles para saber isso. Inclusive, aqui, eu posso ficar sabendo também como está a qualidade nos menores, na maior granularidade possível. Então, aqui eu tenho, por exemplo, posso ficar fazendo um drill down e entrando até conseguir pegar e ter os detalhes de cada uma das sessões de testes que foram feitas na minha rede. Eu posso ter isso através do PAS. Agora, aqui sim. Aqui vem a maior novidade que a gente teve no PAS, em formato beta ainda, tá? Mas é muito interessante que vocês possam acessar para dar uma olhada, que é o SARA. O SARA ele permite que eu saiba, por exemplo, como estava a tabela de rotas que estava sendo anunciada para o Looking Glass, tá, em determinado dia, determinado horário ou no momento. Então, aqui eu posso escolher qual AS que eu quero. Ó, aqui em cima eu escolho o AS. Aqui embaixo, qual peer que esse AS está fechando. Às vezes o AS tem mais de um peer que está fechando. Eu posso colocar outros filtros aqui embaixo, prefixo, ASN, do SPF, e a data que eu quero que seja feita essa análise. Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de esse AS aqui ele tem 2 peers, um IPv4 e um IPv6. O AS14026, por coincidência, é o AS do CIMET, tá, também.
né, que a gente acabou colocando, para facilitar. Como eu falei, tá, a gente pode selecionar dessa maneira. Outra coisa também, tá, é aqui o prefixo. Ó, eu posso saber, por exemplo, o AS14026, nesse peer, como é que está a situação desse prefixo. Daí ele me dá essa informação aqui, e nessa informação ele me diz que esse anúncio foi recebido no dia 2 de dezembro, neste horário, tá, e está me dando essa informação atualizada. Inclusive com as communities, a SPF e várias coisas. Depois eu posso exportar isso aí em formato CSV, que é bem interessante. Aqui eu peguei um exemplo de um peer IPv6, tá, já com os filtros aqui, o prefixo IPv6. Daí ele pega e me dá o prefixo IPv6 que eu estou recebendo através do AS14026. Outra coisa importante também, a data. Tá? Eu posso selecionar qual data que eu quero pegar e ter a minha informação, e ele vai lá e me dá a informação referente àquela data. Por que isso é tão interessante? Tá? A gente acredita isso. Por exemplo, a gente tem problemas, às vezes, intermitentes na rede. Tá? Um usuário reclama, puxa, está muito ruim o meu acesso para determinado site. A gente vai lá e testa. Quando a gente testa, está tudo normal. Então, a gente não sabe o que aconteceu naquele período, quando a internet estava ruim, quando aquele site, o acesso àquele site específico estava ruim. Com isso, a gente consegue ficar sabendo, por exemplo, como estava a situação da tabela de rotas do participante naquele dia e naquele horário. Isso auxilia muito a análise. Tá? Esse é um sistema que está em constante melhoria, então eu recomendo, quem puder dar dê uma consultada, veja como está e passe um feedback para nós depois. Tá? Ele entrou, a versão em produção entrou ontem à noite, a gente ainda está ajustando algumas coisas com o PAS, então enfim, né, a tendência é ele melhorar cada vez mais. E eu gostaria que vocês depois, né, mandassem algum feedback para nós por e-mail ou de alguma outra forma, também conversar com a gente, para a gente saber o que vocês acharam do projeto em si. Pessoal, eu acho que eu consegui dar o meu tempo certinho, falta alguns ainda. É o tempo para perguntas, tá bom. Então, ainda tenho. Né, então, deu 15, 10, aqui os 40 minutos, acho que foram. Muito bem, Fabrício. Agora estão abertos para perguntas. Ninguém tem perguntas, então eu tenho duas. Muito bem, obrigado, Júlio. A primeira, outro dia eu estava conversando com o pessoal que fornece acesso à internet via satélite. Eu queria saber se já tem algum reporte de medições ou se vocês têm esse Matchbox já instalado nesse tipo de serviço. Eu tenho uma boa e uma má notícia sobre isso. Tá? Primeiro, nós temos medição via satélite, que já acontece há 2 anos, né, na ilha de Fernando de Noronha. Tá? Então, nós temos, por exemplo, um caso, está lá que o pessoal é atendido por satélite, mas, infelizmente, faz 2 meses que esse Matchbox está down. Tá? Inclusive, acho que, se eu pedir para alguém da equipe lá e fazer manutenção, acho que ninguém reclama, tá, quanto a isso. Você vai se candidatar, provavelmente. Eu posso ser o primeiro, inclusive eu pessoalmente, lá fazer manutenção nele, tá, faz 2 meses que ele está fora. Mas, infelizmente, tivemos essa baixa. Tá? Mas, pontualmente, assim, quanto a medições de satélite, a gente não fez algum filtro ainda para saber se existe ou não alguma medição que seja feita em cima de satélite, seja em função da latência ou da operadora, ou enfim. Não, é que tem algumas novas operadoras operando internet via satélite. Sim. Tá. Uhum. Uma outra pergunta é em relação aos pequenos provedores, né? Que a gente tem conversado bastante. Acho que ontem aqui também teve uma mesa com o Eric e com o Demi, saber assim, que acho que tem uma série de mapas, né, que são gerados pelos dados que vocês levantam. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a possibilidade assim, de a gente ter uma visibilidade de qual a área de atuação dos pequenos provedores. Júlia, tem um mapa pronto disso, eu não coloquei aqui porque acho que ia fechar muito, não ia dar muito tempo para isso, mas eu posso colocar depois um adendo na minha apresentação e colocar isso lá dentro. Tá, a gente fechou um mapa, inclusive ontem a gente pegou a última versão dele, tá, o Matheus estava trabalhando nisso, para
ver a área de atuação exclusivamente dos pequenos, tá? Áreas que são atendidas pelos pequenos, áreas que são atendidas pelos grandes provedores. Daí a gente pegou os 7 maiores ali. Então fez um mapa para os pequenos com áreas de calor, um mapa dos grandes, a gente consegue sobrepor um ao outro e ver. Inclusive a gente consegue definir, a gente conseguiu fazer ali áreas de atuação exclusivas. O que é área de atuação exclusiva? Pegar, por exemplo, uma área onde a Oi atua exclusivamente. Tá? Isso quer dizer que aquela área não é atendida nem por grande, nem por pequeno, só pela Oi, lá dentro. A gente consegue pegar e mapear esses pontinhos, tá? E a gente tem esse mapa com essas informações. Eu vou anexar depois, no final dessa apresentação, esses mapas. Acho que são uns 4 mapas que a gente tem sobre isso, e dá para mostrar bem isso. A ideia é que a gente já coloque isso logo no site, para poder ter essa informação. A gente também está preparando um site dedicado à parte de estatísticas, tá? Que daí é um site que está sendo trabalhado junto com o pessoal do CETIC, lá no NICBR, que vai ter uma evolução da internet com uma série de metodologias estatísticas, como que isso é aplicado. A gente vai colocar as metodologias que estão sendo aplicadas e uma possibilidade do usuário ver a evolução por região do Brasil e por estado, inclusive com regiões censitárias, ali que tem uma importância muito grande do ponto de vista estatístico para o IBGE, essa parte de regiões censitárias. Boa tarde, Rafael, Local Web. Próximo de onde eu moro, eu utilizo o CIMET hoje, e próximo de onde eu moro tem amigos meus que também utilizam o CIMET. E, de umas 2 semanas para cá, nós tivemos muita instabilidade na região por conta de uma queda de backbone da única operadora que atende a nossa região ali, né, uma parte dela. A pergunta que eu tenho é se vocês fazem alguma verificação quando tem algum apagão, mesmo que seja de 5 ou 6, assim. Eu acredito que pode ter um pouquinho mais de CIMET na região, mas que eu conheço tem uns 4. Quando tem algum apagão assim massivo na região, ou estabilidade, que o CIMET conecta, não conecta, vocês têm alguma atuação com a operadora, vocês chegam a notificá-la ou passar alguma informação para ela, informando que aquela região ali está com problemas? Aí são algumas coisas que eu vou ter que comentar, dá tempo. É assim, hoje, o montante de dados que a gente tem, tá, de acordo com o pessoal do CETIC, isso não é informação que veio, que sou eu que estou falando, porque eu estou falando, mas essa informação veio de eventos que o pessoal do CETIC, lá do NICBR, apresentou os nossos dados, e os nossos dados já são classificados, tá, como sendo Big Data. Então, é uma quantidade gigantesca de informações que a gente tem. Hoje, tá, a gente processa isso em banco de dados relacional ainda. Tá? Então, isso nos dá algumas limitações. Não são tantas limitações, mas acaba nos dando algumas limitações para poder fazer uma reação proativa lá dentro. Que é poder pegar, percebemos que houve esse perfil que foi alterado, nós temos um baseline, houve alteração nessa baseline, em função disso percebemos um perfil, vamos gerar um alerta para isso. Tá? Essa parte de data mining, para conseguir gerar essas informações, tá, fez, tá, não só isso, mas o crescimento do nosso banco fez com que a gente projetasse agora uma alteração no nosso banco de dados relacional para banco de dados baseado em documento no SQL. Então, nós estamos já trabalhando um processo de migração desse banco de dados para um banco de dados que funcione de forma distribuída no SQL. Tá? Então, quer dizer que permita uma análise de um data mining muito mais eficiente lá dentro, para poder pegar e trabalhar com essas informações e enviar isso de forma proativa. Eu acredito que, em breve, a gente vai ter novidades bem interessantes sobre isso, tá, aí dentro, inclusive com dados muito mais frequentes, resultados muito mais frequentes, análises mais frequentes, mais dinâmicas e mais em tempo real também para isso. Obrigado. Ok. Queria agradecer ao Fabrício, uma salva de palmas para ele. Obrigado, pessoal. E eu vou colocar uma sugestão aí, não sei se você vai gostar muito, tá? Mas talvez para o ano que vem ou para o próximo evento, acho que você deveria ter um treinamento para os usuários sobre todas as ferramentas, todas os serviços que vocês estão gerando aí. Acho que tem muita coisa, talvez tenha muita coisa que o pessoal não conhece. Isso é verdade. Eu acho que esse é o tipo de coisa que ajuda a difundir bastante. Pegar e poder ter esse tipo de informação. Ok, obrigado. Obrigado, Júlio. Bom, dando continuidade, gostaria de